A história do Egito é um tesouro inesgotável que nos presenteia com maravilhas há milênios. Desde admiráveis pirâmides até os relatos bíblicos, o Egito oferece um universo fascinante para ser explorado. No entanto, nem tudo é luz nesse mundo e há um lado obscuro que muitos preferem ignorar. Prepare-se para conhecer agora 12 costumes macabros da antiga civilização egípcia que deixam qualquer um de cabelo em pé. Os gatos são mundialmente conhecidos por serem animais de estimação preferidos dos antigos egípcios, mas você sabia que eles não eram os únicos animais que os egípcios adoravam? Na verdade, os babuínos eram tão importantes que serviam como verdadeiros cães policiais na época. As autoridades egípcias costumavam andar pelas ruas com babuínos na coleira e os liberavam para capturar criminosos. Hieróglifos antigos mostram babuínos mordendo e segurando ladrões pela perna, enquanto as pessoas assistiam admiradas. Além de ajudar na polícia, esses animais também eram treinados para participar da colheita de frutas, fazer cerveja e até mesmo dançar. Os babuínos eram tão reverenciados na cultura egípcia que algumas múmias foram encontradas mais tarde com tatuagens de babuínos em seus corpos, mostrando o quão importantes eles eram para essa civilização antiga. A busca pela fertilidade sempre foi uma obsessão na antiguidade, e cada cultura tinha seus próprios métodos para tentar descobrir se uma mulher era capaz de ter filhos. Enquanto os politeístas invocavam deuses específicos e os monoteístas recorriam a orações, os egípcios tinham um método peculiar para testar a fertilidade feminina, o famoso teste do alho. Esse teste bizarro consistia em introduzir um dente de alho na vagina da mulher antes de dormir. Se pela manhã ela acordasse com um hálito com cheiro de alho e notas de água, estava tudo certo. Os egípcios acreditavam que todos os orifícios do corpo humano faziam parte de uma espécie de tubulação corporal, e se o alho pudesse ser detectado no hálito, então isso significava que as tubulações estavam funcionando corretamente. No entanto, se a mulher acordasse sem o gosto do alho na boca, era considerada infértil por um tempo. Os antigos egípcios eram conhecidos por sua habilidade em mumificar corpos humanos, mas você sabia que eles também mumificavam crocodilos? Sim, esses répteis também eram considerados sagrados pelos egípcios e por isso eram sacrificados e preservados. Embora nem sempre tenham sido mumificados da mesma forma que os seres humanos, os crocodilos também foram encontrados em túmulos antigos em excelente estado de conservação. Em 2019, por exemplo, no Egito, uma necrópole na margem ocidental do rio Nilo revelou a descoberta de 10 crocodilos mumificados sem resina e evisceração dos restos mortais, dois principais componentes do processo mumificador. A descoberta de fragmentos de crocodilos mumificados bem preservados não é incomum para os pesquisadores, e acredita-se que os antigos egípcios preservavam esses animais como ofertas sagradas, como alimento para a vida após a morte ou para as reencarnações das divindades específicas. É fascinante pensar na complexa relação entre os egípcios antigos e esses poderosos répteis que ocupavam um lugar importante em sua cultura e religião. Os antigos egípcios tinham uma alimentação tão rica, que os faraós comiam em abundância, mas não desejavam engordar de jeito nenhum. Para isso, recorriam a um método pouco convencional, tomavam laxantes 3 vezes ao mês. Embora esse método aparentemente funcionasse, havia um problema: o esgoto ainda não existia, o que significa que a sujeira tinha que ser limpa por mãos humanas, que claramente não eram as dos faraós. Pois é, nem toda a fartura do mundo podia evitar o lado sujo da história. Os antigos egípcios tinham uma preocupação séria com o mau hálito. Eles não deixavam a higiene bucal de lado e usavam uma mistura incomum de ingredientes para manter a boca limpa e cheirosa. Para isso, eles usavam uma pedra pómez para triturar cascas de ovos e cascos de boi queimados, produzindo um pó que era aplicado nos dentes e gengivas. Embora eficiente na limpeza dental, esse método provavelmente não era tão gentil com a gengiva, causando sangramentos. Mas a criatividade dos egípcios não parava por aí, e eles desenvolveram balas de menta feitas com uma mistura de ervas cozidas, especiarias e mel para serem sugadas ou mastigadas. Além disso, a combinação de flores de íris e pimenta, juntamente com a rocha curiosamente, foi usada para criar suas próprias escovas de dentes. De fato, a higiene bucal era algo levado a sério pelos egípcios. Prepare-se para uma história macabra. No Egito Antigo, havia uma prática nojenta que tinha como objetivo garantir que a causa da morte de uma mulher fosse claramente identificada. Quando uma mulher morria, seu corpo era deixado em seu quarto por 4 dias, até que entrasse em estado de putrefação. Mas por que essa prática surgiu? Bem, acredita-se que tenha sido por causa de um incidente terrível que envolveu um homem responsável por embalsamar corpos. Ele foi pego em flagrante fazendo sexo com o corpo de uma jovem morta. Seu colega de trabalho flagrou a cena chocante. A partir daí, as autoridades egípcias nunca mais confiaram em deixar um corpo feminino desacompanhado. Que os antigos egípcios realmente adoravam seus gatos, nós já sabemos. Eles acreditavam que eles traziam sorte e felicidade para suas vidas. Na verdade, os felinos eram tratados como realeza em muitas casas. Mas o amor dos egípcios pelos gatos ia ainda mais longe. Quando um gato amado morria,
Toda a família raspava as sobrancelhas em um ato de luto e tristeza. E acredite ou não, ele se recusava a deixar as sobrancelhas crescerem até que o tempo de luto fosse concluído. Pode parecer estranho para nós hoje em dia, mas para os antigos egípcios, essa era uma maneira sincera e respeitosa de homenagear seus queridos amigos felinos. Prepare-se para conhecer um dos segredos de beleza mais bizarros da história. Cleópatra, a famosa rainha do Egito, e muitos outros antigos egípcios acreditavam que se banhar em leite azedo, normalmente de cabra, melhorava a aparência e textura da pele. Embora possa parecer estranho, a ciência moderna confirma que o leite azedo contém ácido lático, um ácido hidroxiácido que descama naturalmente a superfície da pele, permitindo que novas células uniformemente pigmentadas possam gerar e tomar o seu lugar. Mas não pense que Cleópatra economizava nessa rotina. Acreditasse que eram necessários nada menos do que 7.000 burros a qualquer momento para fornecer leite suficiente para seus banhos diários. Prepare-se para conhecer a história incrível do faraó que pode ter governado por 90 anos. Segundo a lenda, o rei Pepe II reinou sobre o Antigo Egito durante décadas inteiras, um feito impressionante que o coloca no topo da lista dos governantes mais longevos da história. Ele subiu ao trono com apenas 6 anos de idade e viveu até os seus meados dos anos 90, um período incrível de tempo que testemunhou muitas mudanças na história do Egito. No entanto, alguns egipólogos modernos questionam essa afirmação e acreditam que Pepe II pode ter governado por apenas os 64 anos. Seja qual for o período de tempo real de seu reinado, não há dúvida de que este faraó deixou uma marca duradoura na história do Egito Antigo. A responsabilidade de ter um filho sempre foi motivo de medo para muitas pessoas ao longo da história, desde Adão e Eva. E para evitar uma gestação indesejada, os antigos egípcios adotavam medidas radicais, embora um tanto brutais, já que não havia muitas opções na época. Os homens aplicavam suco de cebola em seus órgãos genitais, mais especificamente no prepúcio. Imaginem só o cheiro desagradável que isso causava. Já as mulheres passavam por um tratamento ainda mais extremo, uma mistura de folhas de árvores, cocô de crocodilo e esterco de réptil era enfiada em suas vaginas. Não sabemos ao certo se esses métodos funcionavam, mas podemos avaliar o quanto a antiguidade estava disposta a ir para evitar a gravidez indesejada. O rei Tuti tinha uma forma bastante singular de lidar com seus inimigos, e ele os transformava em sandálias. Sim, você escutou direito. O monarca usava sapatos com as solas pintadas com os rostos de seus adversários, para que pudesse pisá-los sempre que caminhava. Quando sua tumba foi descoberta, nada menos que 80 pares desses calçados foram encontrados lá, e em pelo menos um deles, havia um prisioneiro africano enclausurado na sola, enquanto em outro, um asiático ocupava o mesmo papel. Última curiosidade interessante é que os hieróglifos, seu sistema de escrita, continham apenas consoantes e nenhum sinal de vogal. Isso torna difícil determinar exatamente como as palavras eram pronunciadas. Algumas teorias sugerem que a letra O era utilizada em algumas palavras, mas isso é apenas especulação. No entanto, acredita-se que os hieróglifos sejam um dos sistemas de escrita mais antigos da história da humanidade. Então, qual costume você achou mais bizarro? Me diz aqui nos comentários. Um forte abraço e até a próxima.